Warjen Yujin Ujansan Pemage Sadum Pola Yatsen Chogi Nyudrunye Pemajun Eje Sundran Urdu Kadru Mampekor Che Che Je Sudadruche Jai Lapchir Jesus So Guru Pema Je Hom Om Arjan Yujin Jamsan Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nudrunye Pema June Jesundran Kurdu Kadro Mampekor Che Che Sudandruche Jinje Lapche Jesus So Guru Pema Je Hom Om Arjan Yujin Jamsan Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nyudrumye Pema June Jesundran Kordu Kadro Mampekor Che Che Sudandruche Jinje Lapche Jesus So Guru Pema Je Hom Om Arjan Yujin Jamsan Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nyudrunye Pema June Jesundran Kordu Kadro Mampekor Che Che Sudandruche Jinje Lapche Jesus So Guru Pema Je Hom Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dani Chapsoche Dangi Jinso Jipe Sonanche Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dani Chapsoche Nagi Jinso Jipe Sonanche Drula Pinchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dani Chapsuche Dagi Jinso Jipe Sonanche Drula Pinchir Sanje Drupasho. Então, hoje é o segundo encontro dessa segunda parte do Diálogo de um Sonho. Eu não sei se todos vocês participaram do encontro passado, né? Eu vi que algumas pessoas me escreveram aqui dizendo que não conseguiram participar. O encontro passado foi gravado, todos estão sendo gravados, na verdade. Eu vou mais adiante colocar aqui o link para quem quiser acompanhar as gravações, né? Especialmente porque o encontro de hoje, ele é uma continuação do encontro passado. Então, eu estou me sentindo tipo aqueles podcasts, né? Que se a pessoa inventa de ouvir um lá do meio, diz, não, volte lá e ouça o primeiro. Porque senão você vai ficar boiando, né? Então, de fato, né? Os textos, ele é um diálogo, então é como se a gente pegasse a conversa pela metade, né? O trem andando já. Então, voltar ajuda um pouco a contextualizar o que a gente está vendo hoje, né? Para não falar da primeira parte, né, que já foi. Mas é uma conversa que vai se tornando densa. Isso que é interessante de acompanhar ao longo do texto, porque ela é uma conversa que começa com uma
com temas e preocupações aparentemente mundanas, né? E aquilo vai se tornando gradativamente mais sofisticado, porque à medida que a própria compreensão, as perguntas vão ficando mais afiadas, que o imperador do Japão, que é o grande interlocutor desse texto, vai fazendo. Isso vai abrindo brechas para o próprio Muso Soseki, que é o mestre que vai dar os ensinamentos, ele também oferecer respostas que são progressivamente mais densas também, né? Então, essa segunda parte que a gente vai acompanhar hoje, ela vai ficar ainda mais densa com relação ao que a gente viu na semana passada. Para quem vem acompanhando, especialmente a forma como o Lama apresenta os textos, né, os ensinamentos, não tem uma grande novidade. É como se a gente estivesse vendo o Lama falando ali. Eu tenho essa sensação sempre muito clara, né? E o texto que a gente vai olhar hoje, ele vai usar uma metáfora que o Lama usa muito, que é essa metáfora da jangada, que ela é um pouco, ela é poética, mas ao mesmo tempo ela é extremamente cortante para nós, porque é como se ele fosse desafiar o apego que a gente tem ao caminho, o apego que a gente tem à sabedoria, o que a gente vai ter apego enfim, a qualquer coisa que a gente vai chamar de espiritualidade, né? Então ele vai detonar. Então eu coloquei para vocês aqui o link da pasta onde tem as gravações, e eu vou mandar aqui especificamente também o link do texto de hoje, né? Um minutinho aqui que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vou colocar aqui. Então, esse último aqui é o texto. É um texto bem curto, vocês vão ver, ele tem 4 páginas, que é o trecho que a gente vai olhar hoje, né? Então, ele se chama Parábola da Jangada, que é o capítulo 27. Eu acho que vocês conseguem abrir aí, né? Deu certo? Legal. Esse Parábola da Jangada é um ensinamento super cortante. Isso aqui, se fosse dentro da linguagem tibetana, seria uma forma de falar de Dorje Drolo. Porque ele vai usar uma imagem, os ensinamentos, por um lado, eles se repetem, né? A gente vai vendo, eu já entendi isso, eu já vi isso. Mas às vezes é bom a gente ficar como que circulando eles, porque aqui e ali a gente pode encontrar alguma palavra ou alguma chave ali dentro que nos toca. E é como se aquilo então abrisse uma janela que a gente passa a ver uma outra paisagem que a gente não tinha ainda imaginado que seria possível. E aqui ele usa uma imagem que me tocou muito, porque ele vai falar que a gente, por exemplo, quando encontra um caminho espiritual, especialmente quando a gente vai buscar alguma coisa que a gente vai chamar de sabedoria, a gente busca corrigir alguma coisa. A gente busca corrigir a ignorância. E aí é muito interessante como que ele vai bater nessa tecla, né? Ou seja, a forma como a gente se relaciona com o caminho é para corrigir alguma coisa. Então, quando ele vai aqui criticar a sabedoria, essa expressão sabedoria, ele está criticando a imagem interna que a gente tem de sabedoria como uma espécie de corretivo do samsara, como uma espécie de corretivo da ignorância. Isso aqui não é um ensinamento introdutório, porque é óbvio que tem situações que é melhor a gente remediar elas do que deixar elas simplesmente causando sofrimento. Aqui, isso é um ensinamento para quem já, de alguma forma, tem alguma conexão com o caminho, já ouviu um pouco e está um pouco apegado ao seu próprio caminho ou à sua própria forma de olhar, né? Então, aqui ele vai ampliar essas visões. Então, tem chaves muito bonitas aqui, a forma como ele descreve isso, né? Então, a pergunta, esse capítulo 27, ele se chama Parábola da Jangada. E a forma que é perguntado é assim:
As 6 paramitas, elas são a base da prática do Bodhisattva. Então isso aqui é um consenso, né, nas escolas budistas, que é a generosidade e assim por diante, né? É a base do Bodhisattva. Dessas 6 paramitas, dessas 6 perfeições, Prajna Paramita, a perfeição da sabedoria, é a suprema. Uma vez que sem ela, as 5 paramitas restantes, elas não podem chegar à completude. Então, de generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, a que vai efetivamente produzir a liberação é a sabedoria. Então, se fala que as 5 primeiras, elas preparam a base para a prática da sabedoria. É muito difícil a gente praticar sabedoria e avançar dentro disso, na visão do caminho, se a gente não tiver um cultivo interno de qualidades, como generosidade e assim por diante, né? Aí, a perfeição da sabedoria é a suprema, uma vez que sem ela, também as 5 restantes, elas não podem chegar à completude. Por que que então você critica a sabedoria? Então isso aqui foi o tema da semana passada, né? Crítica à visão comum de sabedoria. E agora ele vai continuar esse tema, mas vocês vão ver que ele vai trazer visões muito profundas aqui. Aí o Musa Soseki diz assim, a palavra prajna, ela é sânscrita. A tradução sino-japonesa é shie, não sei se é assim que se pronuncia, né? Tem um ideograma ali do lado. A palavra sabedoria se aplica a muitos tipos diferentes de sabedoria. Então existe a sabedoria verdadeira, a sabedoria deludida, a sabedoria provisória, a sabedoria que conhece a realidade tal como ela é e assim por diante. Ou seja, ele está dizendo que sabedoria é uma expressão guarda-chuva, cabe muita coisa dentro. Então é como se a gente precisasse sempre contextualizar o que que a gente está entendendo por sabedoria quando a gente utiliza essa expressão, né? Porque ela mesma pode carregar muitos diferentes significados. Só que o Muso Soseki diz assim, o que a maioria das pessoas considera sabedoria é a correção da ignorância, por meio da compreensão dos diversos ensinamentos do Dharma. Então a gente fica na dúvida se a gente quer se corrigir ou quer corrigir o outro, né? A gente sempre prefere começar pelo outro. Lá pelas tantas a gente acha que tem um pedaço nosso que a gente poderia melhorar, assim, né? Aí a gente pensa, se eu melhorar essa parte, aí vai ficar bom. Então sempre tem uma visão discriminativa do sentido do samsara, né? Do que é melhor, do que é pior. E a base disso é uma sensação de esperteza que a gente tem. Então, o que ele vai acabar criticando aqui, ele não usa essa expressão, mas é o fato de que a gente sempre acha que tem uma inteligênciazinha que agora então descobriu um jeito de se livrar dessa região kármica aqui e vai então agora fazer aquele outro aí e vai chegar a algum lugar. Tem um javali ali se achando esperto, achando que agora então que pegou o prajna, agora ele vai. Então é muito difícil, porque a gente não consegue conceber uma outra forma de se relacionar com as coisas, né? Então ele vai dizer assim, o que a maioria das pessoas considera sabedoria é a correção da ignorância, a correção do samsara, ou a correção do karma também, por meio da compreensão dos diversos ensinamentos do Dharma. De acordo com o Sutra da Completa Iluminação, porém, tanto a sabedoria quanto a ignorância, elas são igualmente prajna. Ah. O significado do Sutra não é que a ignorância se torna sabedoria verdadeira quando corrigida, mas que quando a consciência da atividade surge através da agência da ignorância, então as formas de sabedoria e ignorância são percebidas dentro da sabedoria profunda da iluminação perfeita. Então, a sabedoria que a gente imagina sabedoria, ela é uma sabedoria que surge por dentro do samsara. Ela nos ajuda a ver melhor o samsara, mas ela mesma não é a condição livre da mente. Ela é uma sabedoria de alguém, de um praticante, de uma praticante, de um javali. Então, ela é uma sabedoria que, ainda que ela seja mais profunda que simplesmente as condições kármicas do mundo, aquilo não é a liberação, né? Aquilo é uma condição mais esperta. Ela é útil, mas ela não é a liberação.
Então ele fala, essa percepção ela é um pensamento deludido. Se com base nisso nós tentarmos retificar a ignorância para torná-la sabedoria, não fazemos mais do que multiplicar o pensamento deludido. Isso é muito perturbador para nós, porque dentro do Tantra, por exemplo, do Vajrayana, as 5 emoções perturbadoras, elas são uma expressão das 5 famílias búdicas. Então, a gente, quando manifesta raiva, a gente está manifestando a Akshobhya. A gente, quando manifesta orgulho, a gente está manifestando Ratnasambhava. É um pouco perturbador, porque a gente às vezes imagina que se a gente não tivesse tendo raiva, a gente estaria mais perto de alguma coisa, né? E aí, quando a gente tem raiva, a gente volta 10 casas ali, no joguinho do caminho, né? Mas aqui é como se ele estivesse falando dentro de uma escala em que ele não está discriminando o que está acontecendo. Ele está convidando a olhar de um jeito muito profundo. Então, se a visão que a gente tiver do caminho nesse nível for consertar o samsara, a gente não vai ter chance, né? Então é como se fosse uma posição de não escolher muito com o que a gente vai lidar, tampouco consertar aquilo. A gente não tem que consertar a raiva, a gente não tem que consertar o apego, a gente tem que iluminar. Isso é sobre não excluir. E isso é a sabedoria profunda. Então ele vai seguir explicando isso, né? Então ele vai falar, a palavra prajna, ela também pode ser traduzida como despertar, ou como o caminho. São outras traduções, né? O mestre Zen Nanquan Puyuan disse, o caminho não tem relação com o saber ou com o não saber. Saber é delusão, não saber é vacuidade. Saber é delusão é muito estranho, né? Mas é assim, porque quando a gente diz, agora eu entendi, aquilo é uma bolha que a gente entra, né? Daqui uns 10 anos a gente olha, a gente vê, não tinha graça nenhuma, a gente tinha entendido, mas não resolveu. Então é como se fosse sempre dentro de alguma bolha a sabedoria que a gente acessa no samsara, né? Então aqui é uma coisa que está além das bolhas. Alguns alunos do Zen, mas aqui não é nem do Zen especificamente, né? É alguém que está olhando com profundidade para as coisas, né? Não diz respeito ao Zen apenas. Pensam que compreender o princípio da natureza original é despertar para o caminho. Se isso é verdade, por que o Nanquan, esse mestre, dizia que o caminho não tem relação com o saber? Outros pensam que a obliteração de toda a compreensão intelectual e o repouso no silêncio vazio constitui o despertar para o caminho. Se isso é verdade, por que Nanquan diz que o caminho não tem relação com o não saber? Então aqui ele está também falando que a gente sempre busca um saber que ele é intelectual, ele é cognitivo, ele tem como se procurasse uma causalidade e a gente pode ficar preso nisso. Então como que é essa qualidade de perceber as coisas para além de simplesmente estar raciocinando sobre elas, de ter alguma coisa cognitiva envolvida? Ele diz: se você simplesmente abrir mão de tais compreensões, assim, intelectuais, cognitivas, e investigar ardentemente, dia e noite, o lugar desse abrir mão, no tempo devido, você encontrará a sabedoria profunda da natureza original, que não é cognitiva. Como se ele tivesse, de um outro jeito, nos convidando a olhar de uma forma muito direta para as coisas. Então você compreenderá pela primeira vez que a essência do caminho não tem nenhuma relação com ignorância ou sabedoria. Se você chega até esse ponto, você verá que a sabedoria e a ignorância comuns, elas não são externas a você, mas criadas dentro de você mesmo. Embora aquele que conhece o princípio da impermanência, que reconhece a lei de causa e efeito, que descarta a fama e o ganho seculares, ele seja mais sábio que uma pessoa deludida comum, que não para pensar sobre essas coisas, vão pensar assim, esse nível de realização não resultará no atingimento do estado búdico. Que a pessoa pode pensar, eu contemplo a impermanência, eu sei que as coisas causa e efeito, algumas coisas produzem resultados assim, outras produzem resultados assados.
pessoa pensa, não, eu não me preocupo com fama, e assim por diante. Mas ela pode guardar uma sensação interna, acontece com essa imagem interna que a gente cria de um praticante que imagina que está sendo esperto. Isso não tem nenhuma relação com o estado búdico. A gente pode estar fazendo aquilo por estar se achando esperto. É como que a gente lê os livros e pensa, se eu fizer isso aqui eu estou mais perto. Aí tem alguém que está mais perto de alguma coisa. É sempre muito contraditório, né? Muito contraditório. O fato de que os bodhisattvas dos 3 estados valorosos, dos 10 estágios sagrados, obtiveram insights sobre a ilusão ou atingiram a sabedoria do nirvana, também não significa que eles atingiram o estado búdico. Quando atingimos o estágio de um bodhisattva ou da iluminação equivalente, transcendemos a sabedoria dos 3 estados valorosos e dos 10 estágios sagrados. Entramos no Samadhi adamantino. Nesse momento, a sabedoria da iluminação maravilhosa se manifesta pela primeira vez. Essa sabedoria profunda, ela é inerente e ela é plenamente realizada em todas as pessoas. Assim, aqueles com as capacidades mais elevadas, eles podem despertar para essa sabedoria imediatamente, sem passar pelos 3 estágios valorosos, pelos 10 estágios sagrados. Era isso que o antigo mestre se referia quando disse: para os grandes, uma descoberta realiza tudo. E que ao Avatamsaka Sutra se refere quando diz: no momento em que nós despertamos a aspiração pela iluminação pela primeira vez, já atingimos a realização completa. Como ele está vindo de uma formulação de sabedoria como uma compreensão intelectual, ele está também falando e relembrando muitos casos, nos tem muitos casos de pessoas extremamente simples, assim, analfabetas, que se tornaram Budas. Ou seja, elas não tiveram aquela realização por um processo cognitivo, né, de esforço intelectual, alguma coisa assim. Elas despertaram, elas tiveram aquele insight. Isso só dentro do budismo, né? A gente vai olhar dentro do cristianismo e outras tradições, a gente está cheio de exemplos de pessoas que viram, né, de uma maneira muito direta, a profundidade da vida, da mente, da realidade. Então, aquilo acontece, né? Aconteceu. Os seguidores dos ensinamentos expedientes que acreditam que nem mesmo um bodhisattva do mais elevado dos 10 estágios ainda não atingiu a iluminação maravilhosa, e menos ainda uma pessoa comum, eles têm uma compreensão superficial e eles não acreditam nessa sabedoria inata, percebendo a sabedoria como nada além da correção da nossa ignorância. Então, isso aqui é muito interessante pensar, né? A sabedoria como uma correção da nossa ignorância. Por quê? Porque é bastante violento, para não falar outra coisa, né? A gente chegar para uma pessoa e dizer, olha, você é errado. E se a pessoa soubesse, ela faria diferente. É simples. Ela não consegue. Como a gente também não consegue. É simples. A mesma coisa que funciona com a gente. A gente não sabe fazer diferente. Ainda assim, o que será que é possível fazer? A gente guarda essa pergunta, né? Mas corrigir, assim, consertar, não vai funcionar. É como que a gente ilumina, não é sobre consertar, né? Mas como é que a gente joga a luz. Tanto pregar 6 paramitas e as miríades de práticas, quanto estabelecer os 52 estágios do estado do Bodhisattva, são direcionados para aqueles de capacidades médias e inferiores. Então, essa noção de, vamos lá, generosidade, a pessoa decora, o que eu tenho que fazer? Generosidade, moralidade. Então, aquilo tem um esforço, né? Aí tem que estudar o Prajnaparamita, e a pessoa, ela achava que entrar na universidade já era complexo. Isso aqui é muito mais complexo. Mas isso é uma forma de manter a gente entretido com o caminho. Ele vai falar isso. Tanto pregar 6 paramitas, as miríades de práticas, quanto estabelecer os 52 estágios do Bodhisattva, são direcionados para aqueles de capacidades médias e inferiores. Que mantém a pessoa ocupada, basicamente.
E ela se mantendo ocupada, ela faz menos bobagem, ela gera menos karma. E ela começa a purificar a forma de olhar a si mesma e o mundo. Então vai ficando um pouco melhor a situação. A ênfase especial em Prajnaparamita é um meio hábil, upaya, destinado àqueles que são incapazes de despertar imediatamente para a natureza original, para lhes fornecer uma jangada de sabedoria ilusória para que eles possam eventualmente chegar a outra margem da natureza original. Olha que bonito isso, né? Então, como a gente não consegue ver as coisas de maneira direta, como elas são, aí eles dizem, então tá, então faça isso, depois faça aquilo, a gente vai fazendo. Uma questão não é a gente fazer perfeito aquilo, mas é que a gente agora começa gradativamente a se aproximar de uma região mais livre do que a região que a gente andava, sem que a gente perceba. Por essa razão, por esse motivo que as escolas doutrinárias permitem um certo grau de compreensão intelectual, acadêmica. Embora tal compreensão ela não seja o verdadeiro objetivo dessas escolas. O propósito do budismo não é estudar o budismo, não é a gente saber tudo sobre o budismo. O propósito mais importante da jangada, da tradição que a gente tiver, do caminho que a gente tiver, é carregar as pessoas para outra margem do rio. A gente não pode esquecer disso. As pessoas tolas, porém, falham em compreender a verdadeira função da jangada. Portanto, apegam-se a ela e se recusam a deixá-la para trás. Aí começa todos os problemas. O Buda e os ancestrais surgiram no mundo e pregaram diversos portões do Dharma para criar uma jangada que pudesse atravessar o rio do pensamento deludido e invertido e nos levar para outra margem da natureza original. Mesmo que você embarque nela, a jangada não pode fazer com que você desembarque na base da natureza original se você se recusar a deixá-la. Porque o caminho pode ser muito sedutor, né? Ele é muito profundo, tem mestres muito impressionantes e tem retiros incríveis que a gente pode fazer e tem ensinamentos super secretos que a gente pode ouvir e tem sadhanas muito interessantes e tem práticas sensacionais e tem pessoas muito interessantes. Ou seja, a gente pode entrar num parque de diversões e ir para o parquinho e se esquecer da vida, basicamente, né? Então a gente pode se recusar a deixar o barco. Uma pessoa que é capaz de voar pode, é claro, ir diretamente para o outro lado, sem necessidade de uma jangada. De uma forma similar, uma pessoa de capacidades mais elevadas, ela pode imediatamente despertar para a base da natureza original, sem a necessidade de adquirir a sabedoria dos 3 estados valorosos e dos 10 estágios sagrados. Ela não vai precisar fazer o beabá necessariamente. Ou seja, nem todo mundo vai fazer tudo do mesmo jeito. Se induzirmos tal pessoa ao estudo acadêmico, isso seria como dar uma jangada a alguém que é capaz de voar. Isso seria um empecilho. É por isso que a escola Zen tem um desgosto pelo estudo. Ou seja, o caminho direto, ele não vai... Ele é como se eles tentassem, da forma mais heróica possível, apresentar as coisas do jeito direto, de saída, sem deixar a pessoa presa ali dentro, né? Porém, entre os praticantes do Zen, isso aqui é geral, né? Há aqueles que constroem jangadas com as palavras dos mestres Zen e se tornam orgulhosos das suas crenças de que as suas jangadas são superiores às jangadas das outras escolas. Vocês imaginem, naquela época eles já tinham esse problema, né? Esse texto é de 1300. Tão impressionante, né? Tais jangadas, elas, de fato, elas podem ser maravilhosas. E aqueles que repousam alegremente sobre elas e deleitam-se com os passatempos agradáveis, enquanto flutuam à deriva na correnteza, de fato, eles talvez sejam superiores àqueles que apenas permanecem na margem.
desperdiçando suas vidas no ócio, sem nunca tentar cruzar o rio. Mas ambos os tipos de pessoas são iguais, no sentido de que elas nunca atingem a outra margem, porque um descobriu um brinquedinho novo, e agora ela está lá, né, distraída com um brinquedo novo. Isso pode acontecer, é bem provável que aconteça. Então aqui ele está passando a régua, né? Se o critério for a vidya, as pessoas, cada um está com um brinquedo diferente, mas a sensação de jogo pode ser a mesma. Os bodhisattvas dos 3 estados valorosos, dos 10 estágios sagrados, eles podem estar conduzindo jangadas excepcionais. Assim. A gente pode ter a sensação que a gente sempre está num barquinho a remo e passa um iate do nosso lado, né? Tem aquele iate transatlântico que já fez retiro, tem o iate que já foi para o Tibete, foi não sei para onde, que teve com o mestre tal, sempre tem uns naviozões assim, né? E a gente está lá no nosso botezinho, né? Ou a nado ainda, né? Nadando lá com a nossa boiazinha. Então, jangadas excepcionais. Mas enquanto permanecerem sobre elas, ainda não terão transcendido samsara. Enquanto isso não seria ainda mais verdadeiro para aqueles que estão satisfeitos em repousar sobre as jangadas dos ensinamentos provisórios do caminho do ouvinte. Aqui é um ponto bem interessante. Ao longo do livro, né, o Musa Soseki, ele vai cutucar, assim, ele vai botar o dedo na ferida para a gente não... isso aqui me impressionou muito, porque ele volta muitas vezes a essa expressão, a pessoa se sentir satisfeita com a prática que ela está fazendo. E é um grande paradoxo, né? Porque o ponto para ele, na verdade, é a gente se dar conta que ainda que a gente possa ter a sensação que a gente está satisfeito com a nossa prática, alguma coisa assim, nós estamos dentro do samsara, né? Nós estamos dentro de uma bolha. Tem a vidya, nós temos fragilidades kármicas, nós temos um universo inteiro para atravessar. Então é como se ele botasse fogo no parquinho o tempo todo, né? A gente está lá no parquinho e ele está botando fogo no parquinho. Esse é o trabalho dele. Então esse texto é muito bonito. Aí vem o capítulo seguinte, né? Que se chama Pensamento Deludido e Sabedoria Profunda. Então a pergunta é assim: então existem aqueles que, acreditando em algo similar ao que você acabou de dizer, então eles não buscam a sabedoria e eles também não estudam os ensinamentos dos textos sagrados. No entanto, eles também não atingem a iluminação. É muito interessante porque é muito importante passar de um capítulo para o outro, porque eles vão produzindo um equilíbrio, né? Então a gente, quando ouve isso que ele disse até agora, então a gente imagina, bom, então os textos e a sabedoria e essa visão, melhor não quero me perder dentro disso. Aí ele diz, se você se achar esperto por então não entrar dentro disso, você também não tem chance nenhuma. Então é isso que ele está dizendo. Aí tudo bem, então tem aqueles que vão, e a gente vai passar por momentos desses, ou vai encontrar pessoas que vão ter esse argumento. Não, eu não vou entrar nessa coisa filosófica, isso é bobagem, tem que meditar. Mas pode ser que a pessoa não consiga ampliar a visão por dentro da sua prática, ela fique ali estacionada. Então como equilibrar isso, né? Como equilibrar? Então parece que ele só está batendo na noção de sabedoria, mas ele está, na verdade, evitando um extremo, isso que ele está tentando fazer. Então, qual a razão disso? Então ele fala assim, então, por exemplo, o praticante, ao compreender a falácia da crença de que o acúmulo de conhecimento erudito constitui a iluminação, então tem um momento que essa ficha cai. Não é simplesmente acúmulo de conhecimento que vai produzir a liberação, não é. Algumas pessoas, então, partem para um outro extremo, que elas abandonam, numa tentativa de alinhar a si mesmas com o caminho. É como se
brotasse uma sensação de esperteza na pessoa. Ah, não, então tá, se eu soltar um pouco aqui, for um pouco mais para lá, eu acho que aqui eu estou mais perto. Aí também não funciona. Prejudicadas por tal pensamento deludido, porém, elas nunca chegam a esse alinhamento que procuram. É interessante essa expressão alinhamento, porque é como a gente se sente, né? A gente puxa um pouco, pensa, ah, não é, eu puxei demais, agora eu vou soltar, não, eu soltei demais. É como se a gente estivesse tentando encontrar um equilíbrio fino, né? Então é um alinhamento, é boa essa expressão que ele usa, é um alinhamento. O Avatamsaka Sutra diz: como é estranho que todos os seres sencientes eles sejam plenamente dotados da sabedoria e da forma virtuosa do Tathagata. Ou seja, todos os seres são plenamente dotados do estado búdico, todos os seres, sem exceção. Mas eles sejam incapazes de perceber isso, devido aos apegos e ao pensamento deludido. É como um homem dotado de força e habilidades extraordinárias, que subitamente fica doente e se torna fraco como uma criança de 3 anos, incapaz de utilizar suas habilidades. Um dia, ele vê um homem saudável realizando façanhas incríveis e atos de força incomum. Invejando esse homem, esquecendo-se de que possui as mesmas habilidades quando está saudável, o homem doente tenta, enfermo como está, aprender as habilidades do outro homem e manifestar a mesma força. Antes que possa atingir o seu objetivo, ele se esgota física e mentalmente. A sua doença se agrava e, por fim, ele sofre as agonias da morte. Se esse homem tivesse mantido na sua mente que ele já possuía as habilidades e a força que buscava, e que era somente a sua doença que o tornava incapaz de utilizá-las, ele teria se concentrado primeiramente em curar a sua doença. Sua força e suas habilidades teriam, então, retornado por conta própria. Sem esforço por construir alguma coisa, é simplesmente permitir que essas sementes que a gente já tem, elas floresçam. Não é que está faltando alguma coisa, elas já estão lá. O treinamento no caminho ele é similar. Embora a sabedoria e a forma virtuosa do Tathagata sejam inatas a nós, nós não somos capazes de manifestá-la assim e utilizá-las, porque as doenças do pensamento deludido, das noções invertidas, nos impedem de fazê-lo. Sem compreender essa verdade, muitas pessoas enfermas no seu leito de pensamento deludido, elas ouvem falar das demonstrações de sabedoria e virtude dos sábios. Com inveja, elas passam a estudar os textos budistas e não budistas. Pensei, eu também quero ser assim quando eu crescer. Transcrevem e memorizam as palavras dos mestres. Elas buscam poderes sobrenaturais. Aí vira uma coisa meio super-herói. Ou fazem preces para adquirir talentos especiais, um tipo de eloquência. Todas essas coisas, elas simplesmente pioram a doença subjacente do pensamento deludido. Quando então a nossa sabedoria e a nossa virtude inatas poderiam sequer aparecer? Então aqui é um materialismo espiritual, que não é sobre florescimento, né? É sobre alcançar alguma coisa. Tem uma diferença muito grande entre permitir que algo que já está presente floresça, da gente se construir como alguma coisa, que a gente fica se achando esperto ali dentro, né? Então isso foi esses 2 capítulos, eles são uma continuação da conversa da semana passada, né? Em que a base era justamente o diálogo sobre esse aspecto da sabedoria. Sabedoria, tanto a sabedoria comum, quanto essa sabedoria que ela não é intelectual, ela não vem pelo estudo, ela vem por uma qualidade de perceber as coisas de forma muito direta. Como a gente olha, está claro, está escuro, a gente não pensa, a gente vê, né? Então é como se fosse uma sabedoria que ela é não mediada pelas coisas, né?
Então, o caminho tenta nos aproximar desse lugar interno onde isso já está presente, isso já está possível, né? De olhar. Então, aqui é uma forma de também tensionar o apego que a gente tem ao estudo, o apego que a gente tem. É muito importante isso aqui nos dias de hoje, porque a gente se aproxima de ensinamentos que por muito tempo eles foram ah, preservados com muito cuidado, porque eles são muito profundos e se a gente não tiver no ponto de realmente acessar eles, a gente pode apressar algumas etapas, né? E isso então pode começar a criar obstáculos para nós, que é basicamente o fato da gente acreditar que a compreensão cognitiva ela resolve, né? E isso nos faz a gente se frustrar muito, porque a gente começa a pensar, mas eu já ouvi tantas vezes sobre tal ensinamento, por que que ainda tal coisa segue viva dentro de mim, né? É óbvio, aquilo é teórico para nós, né? Então ele está aqui nos convidando a ultrapassar a barreira do teórico, né? Só que a fórmula que ele faz, a forma dele fazer isso é justamente tensionando a relação que a gente tem com esses aspectos de sabedoria e de consertar, corrigir, né, como ele usa, né, corrigir o samsara, corrigir a ignorância. Não é sobre corrigir o samsara, é sobre iluminar o samsara. É outra coisa. Aí semana que vem, no trecho da semana que vem, ele vai seguir, é super bonito o trecho. Ele vai seguir iluminando essa conversa aqui sobre a sabedoria, né? Mas é isso, o trecho em si tem muita coisa ali dentro, é muito denso. E eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu queria ouvir vocês um pouco. Oi, Amarildo. Boa noite. Boa Que noite. texto espetacular. Aquele homem tinha uma doença e fez comparação, né? E não olhou para a Sim, o posição dos da 3 anos mente, que ele cita, né? Uhum. e não olhou para aquela posição da mente que ele tinha aquela flor, aquele florescimento dentro dele. Seria Uhum. isso, como eu entendi. No Sansara tem uma música para dizer que não falei de flores, que ela vai dizer: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Sim. E E isso eu te falo porque eu preciso desse auxílio, porque o tipo de característica minha é muito nesse sentido, assim. E aí, claro que vai ter sofrimento por dentro da delusão, por dentro do samsara. O que tu falaria sobre isso? Porque tem essa linguagem também, de a gente também fazer um movimento, por mesmo que o software do samsara é um software que nem diz o Lama com vírus, né? Mas a gente também está por dentro do samsara, assim. O que tu me falaria sobre também alguns aspectos de que a gente tem que fazer algum movimento por dentro de Sansara e a gente também não espera tudo brotar também, né? Não espera uma transição da lagarta, assim. Como é que tu me auxiliaria, faz favor? Se tu entendeu a minha colocação também, né? Eu acho que eu entendi mais ou menos. Mas o caminho, ainda que ele possa ser apresentado de uma forma muito direta, ele sempre vai ser, na nossa experiência pessoal, gradual. Não tem como ser diferente, né? Então a gente sempre vai fazer um pouco. Na verdade, a gente sempre faz aquilo que a gente dá conta, né? Então a gente saber o que a gente dá conta sempre é o melhor cenário, porque não tem como ser diferente. A gente dá um passo maior que a perna, não vai funcionar. Então, dentro do que a gente dá conta, a gente pode pensar qual seria o melhor cenário dentro do que eu dou conta, não do que eu li que seria o ideal ou que seria o mais profundo, alguma coisa assim, mas dentro do que a gente dá conta, né? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz, né? E esse é um bom ponto de partida, porque é como se ele fosse mais honesto com a gente, né? Ele é mais honesto com quem está ao nosso redor também. E ele nos retira também de uma posição de expectativa que a gente possa ter com a gente mesmo, que a gente possa ter com o que vai acontecer, assim por diante.
é como se ele nos reconecta com justamente a paisagem que a gente está, o chão que a gente está pisando, o que eu consigo fazer com o que eu tenho à mão agora, né? Aí fica melhor de fazer desse jeito, né? Mas eu não sei se era isso que tu estava imaginando. Não, já me auxiliou, porque eu quero dizer assim, ó, a gente tem que aguardar, a gente já tem dentro de nós, também temos que aguardar o seu período, né, de amadurecimento, de transição dessa É, semente que a gente já tem dentro de nós, né? é, Mas também a gente sofre uma pressão de que tem aspectos que a gente tem que sair para gerar o movimento, né? tem movimentos que a gente vai precisar Não deve fazer, com esperar. Então, certeza. tu me respondeu também sobre isso, gratidão. E tem uma coisa de paciência, né? Que a gente não tem muito, assim. Mas paciência é uma coisa, porque, por exemplo, né? A gente, ah, por exemplo, tem o Lama conta que quando o Rinpoche era vivo, né? E em volta e meia eles conversavam, o Rinpoche via uma agonia no Lama de querer, assim, resolver o problema na vida das pessoas, né? E o Rinpoche, o Lama fala que ele tinha aquela visão muito intensa, mas ao mesmo tempo muito vasta. Então, o Lama conta que quando as pessoas tinham entrevista com ele ficava recitando, ele ficava rezando pela pessoa, né? Para nós é um pouco inútil, né? A gente imagina assim, um pouco inútil outra pessoa ficar rezando. Mas o que acontece é que se a pessoa é praticante, o fato dela seguir fazendo práticas, né? Ela segue fazendo práticas, ela segue olhando, ela segue aspirando ultrapassar aquilo, e ela eventualmente faz movimentos aqui, movimentos ali, as coisas começam a se mexer. Então é como se ela tivesse aberta para uma forma de caminhar que é menos yang, assim, né? É menos é menos forçada, vamos dizer assim. É como se a pessoa desse um passo, mas aí ela fica olhando o que que acontece com aquele passo que ela deu. Ela não sabe bem o que vai acontecer depois, mas ela faz um passo, ela dá uma olhada. Ela segue praticando, ela segue rezando, ela segue recitando, ela faz um outro passo, ela fica olhando. Então é uma forma menos planejada de se mover com relação a gente mesmo também, né? Com relação a esses obstáculos. E daqui a pouco os sinais começam a aparecer aqui e ali, né? Eles começam a aparecer aqui e ali. Mas é como se fosse menos por força, menos por teimosia também, né? Aí não pode ter muita pressa, porque é como se aqui a questão não fosse tanto saber exatamente o que é que vai acontecer, mas a profundidade com que a gente está olhando, é como se o parâmetro fosse se tornando o outro, sabe? Porque no fundo isso é o que vai realmente importar para nós, né? Profundidade da nossa visão do que está acontecendo. Porque ainda que a gente tenha a sensação que resolve uma coisa aqui e ali, aquilo não, diante da morte, aquilo não é nada. Está simplesmente daqui a pouco dentro de alguma outra coisa e trocando um jogo por outro, né? Então, a profundidade da nossa experiência das coisas é que vai produzir uma forma mais ampla de olhar, né? Mas às vezes a gente tem coisas práticas para fazer, a gente faz, óbvio, né? Óbvio. Gratidão, Henrique. Obrigado, Amarildo. Parece uma hora aqui, tu mora pertinho, tu mora em Canoas, né? Isso, eu queria ver contigo, então vou falar publicamente, que eu ia escrever para ti para Por uma favor. tarde, de manhã eu vou estar fazendo um retiro com lama, né? Começou hoje. Aí Uhum. tu, faz favor, marca uma tarde que eu vou aí para eu tenho necessidade de conversar Com presencialmente certeza, contigo. aparece aqui. Com Mas tem certeza. uma tarde específica, um horário? A gente A gente se combina. fala ali pelo É, WhatsApp ali. eu vou fazer uma atividade aqui no sábado que vem, aqui no Caminho do Meio, que é dia
20. Mas tu pode vir de semana à tarde também, a gente combina. Tá, gratidão. Oi, Patrícia. Oi, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, teve uma parte ali do texto que me tocou bastante, sabe? Que ela Uhum. fala que, embora aquele que conhece o princípio da impermanência, que reconheça a lei da causa e efeito, que descarte a fama e o ganho secular seja mais sábio, e que a pessoa sábio e que a pessoa deludida comum esse nível de realização não resultará num atingimento de estado búdico. Eu me identifico bastante É um com pouco isso, frustrante, assim. né? Não, eu não acho que até é uma questão frustrante. Eu me identifico bastante no sentido de que, né, consigo já reconhecer o princípio da impermanência, reconhecer a lei da causa e efeito e toda essa questão deludida. E, de fato, eu não busco atender um estágio búdico, porque eu acho isso algo muito além, assim, sabe? Eu penso que isso não é para mim, assim, é algo muito impossível. Mas eu estou errada, assim, pelo menos me satisfazer de alguma forma em estar nesse caminho e reconhecer que algumas coisas eu já consigo ver e outras não, ou que eu achar que o estado búdico é algo, assim, inalcançável. Esse texto foi meio que um tapa na cara, assim, e eu Sim. fiquei pensando, pô, eu tô fazendo errado, porque eu tô só conformada com que eu tenho alguns conhecimentos e que isso, de uma certa forma, funciona, assim, me ajuda e eu não sei, fiquei meio perdida com isso, sabe? É. Eu acho que a ideia do texto é justamente essa, né? Porque não deixar a gente estacionar, sabe? Então, esse botar o bode dentro da sala é um pouco a ideia do texto, né? Porque aí tira a gente de uma zona de conforto com a própria prática, que é o melhor caminho, porque aquilo nos coloca uma pulga atrás da orelha. Mas e aí, a minha compreensão da impermanência? Porque na hora que o bicho pega, a gente vê que a nossa prática sempre está devendo, né? Então é uma outra forma dele falar sobre isso, sabe? Uhum. Uma outra forma dele falar sobre isso, porque na hora que o bicho pegar, a gente ficou devendo. Ele é muito direto e reto, eu achei muito interessante, assim, É, maravilhoso. o texto inteiro é assim. E só piora daqui pra Ele- frente, porque vai ficando mais curto. Uhum. Vai É ficando um mais curto. chacoalho, né? Muito interessante. É, é. É porque a gente está acostumado com mamão com açúcar, né? A gente fica querendo uma coisa assim que passe a mão na cabeça e que diga que a gente está indo bem, né? Vai dar certo. Então, é como se ele é bom esse caminho que a gente se sinta acolhido. Isso é bem importante para nós. Isso é bem importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Em que está tudo tão incerto para todos os lados, né? Então a gente ter vamos dizer assim, um calor de uma região, isso é muito importante. Mas a gente não deveria achar que aquilo resolve alguma coisa, não resolve nada. Porque diante da impermanência dessas coisas todas, a gente reage karmicamente, a gente vai responder karmicamente, é simples. Acaba não mudando muita coisa, né? Apesar da gente ter consciência de algumas coisas, tu vê que os buracos e as coisas continuam se repetindo. É, E exatamente. Se a gente é, guardar uma sensação que o buraco é muito fundo, isso já é muito bom. Assim, o buraco é fundo, o samsara é vasto. Isso já é muita coisa, né? O samsara é é, vasto. é maravilhoso. Pois Muito é, legal. Obrigada. valeu. E Cleiton, Boa noite. boa noite. Cara, acho que é mais um comentário do que uma pergunta. Você falou, né, que
parece que é o Lama falando em alguns casos ali no texto. E aí eu tô vendo um vídeo do Retiro de 2019, nem sei se é de verão ou de inverno, sei que é o número 13, que ele fala um pouco daquele roteiro indo ao ponto último. Uhum, Acho que é esse o roteiro. E uhum, aí o Lama abre esse vídeo 13 com a pergunta assim: a gente vai lá, faz um monte de coisa, mas por que que a realização não é possível? uhum, E aí ele, enfim, começa falando que a gente está sempre buscando alguma coisa, que muitas vezes a gente faz a prática ser só uma extensão do samsara. E o que eu notei que eu achei engraçado que o Lama falou, que parece que a gente acha que vai achar um centro do samsara e um centro de lucidez. Que a gente vê essas uhum, coisas como formas separadas e que a gente não considera que isso pode ser a mesma coisa. aham, Foi onde até assim eu ouvi, né? uhum. E aí segue o vídeo a partir daí, né? É o Eu achei Muso muito Soseki semelhante com isso. atualizado, né? Oi? É o Muso Soseki atualizado. Essa é a visão do Zen, ela é uma visão muito direta, né? O budismo tibetano, ele é muito escalonado. Ele é uma expressão de Chenrezig de maneira muito direta. Então, é como se fosse uma coisa que pega pela mão e diz, agora faça isso. Bem, aí você passou de fase 2, aí você faz isso. Aí a gente olha para frente e não sabe quantas fases tem ainda, mas parece que tem muitas, né? Então, é muito... essa ênfase na estrutura, ela é muito visível, né? E o Zen, não. O Dzogchen também não é assim, né? Mas o budismo tibetano, ele é bem pedagógico, né? Bem pedagógico. E Felipe, E aí, meu cara? Certo, tudo bom? tudo bem. Henrique, eu fiquei com uma sensação, me veio uma coisa em relação à esperança e ao medo com esse texto. Parece que ele está Uhum, dizendo assim que a gente tem a esperança de, através da sabedoria, se livrar do sofrimento de alguma maneira. uhum, E aí eu fiquei pensando na experiência daqueles lamas muito realizados, o lama Alan Wallace que fala. Agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim, que ele, através das realizações dele, previu o que aconteceria na China e disse para o aluno dele que ele precisa sair de lá, mas que o karma dele é permanecer ali, né? uhum, uhum, Aí me lembra também do Trungpa, né? uhum, Vivendo aquela coisa do alcoolismo, tudo. uhum, Fico pensando nisso, nesse lugar de não, enfim, de não ter essa esperança de sair dali, mas ver isso com sabedoria, assim, porque, enfim, a gente caminha para um lado, você vai pro retiro, chega lá, tá ruim. Aí você volta pro mundo, vai tomar cerveja no samba, tá ruim. De repente tá feliz, né? A gente tenta produzir, nem quando a gente quer ficar triste, eu percebi que tá desenvolvendo uma versão pela felicidade. Aí do nada eu tô dirigindo o carro e tô feliz, aí tá dando errado também, nem quando eu não quero ser feliz, não consigo. Eu sim. fiquei pensando nisso, assim, é inevitável mesmo, enfim, o karma ele vai se realizar. A ideia não é lutar contra isso, né? Não é desenvolver aversão. Eu fico pensando no Trungpa mesmo, naquele corpo ali, encharcado. Eu vi uma palestra dele que ele tá encharcado, velho, de álcool. Tem algumas no YouTube. E eu fiquei pensando nisso, né? Mantendo a sabedoria, né? Porque ele podia, né? Mas aí seria criar aversão, né? Como que é olhar com sabedoria por dentro disso? Me trouxe essa reflexão esse texto aí. Assim, né? Uhum. Desse lugar dessa luta, né? De não ter essa luta. É realmente isso? A gente não tem chance contra o karma, assim, é passar por dentro disso com sabedoria, sem criar aversão, esperança, né? Então, medo e esperança é desse lugar, assim. É, porque é como se... É como a gente vai olhar, por exemplo, a gente olha socialmente, se a gente ficar olhando, pessoalizando as coisas, nunca vai resolver, porque a gente vai se dando conta que aquilo tem uma questão estrutural por trás, né? A gente tem uma questão estrutural social no Brasil, para ter a desigualdade como tem e ter, ah, enfim, todos os problemas que a gente tem. Tem uma questão estrutural, histórica, mas isso não é apenas uma questão do aspecto mais externo da vida, né?
A gente, quando vai olhar para o aspecto muito sutil da própria mente, a gente percebe que, da mesma forma que socialmente tem uma estrutura, a gente vê que a mente, as emoções, a forma de perceber a vida, a realidade, ela tem um espelhamento dessa dimensão estrutural, que a gente vai olhar como dukkha, como sofrimento estrutural, como avidya. Aí não tem muito como escapar. A gente pode trocar 6 por meia dúzia. Então, faz parte do aspecto do caminho a gente saber o que a gente dá conta. Então, a gente não tem como abraçar tudo de vez, né? Mas a gente vai guardando regiões kármicas que a gente sabe que a gente vai ter que olhar para elas. Aí a gente vai fazendo o que a gente consegue, mas aqueles karmas, eles significam regiões em que a gente não consegue olhar com profundidade, porque é como se tivesse um automatismo, né? A gente tem uma reação alérgica, né? A gente começa a ficar vermelho, começa a coçar, começa a embolorar, começa tudo, né? Uma reação alérgica, mas a gente vai aspirando a atravessar essas coisas, porque elas estão lá. A gente vai aspirando a atravessar elas. Então, se a gente conseguir gerar um olhar menos pessoal, mais estrutural, isso ajuda. Que não é pessoal. Aí a pessoa, é isso, a pessoa descobre, bom, mas e aí se eu vou... a questão não é assim, a pessoa vai beber, não vai beber, vai namorar, não vai namorar. Tem dukkha. Não tem uma posição confortável ali dentro. É dukkha, o problema é dukkha. O problema não é a cerveja, não é a música, não é o carro, não é isso, é aquilo. É dukkha. E aquilo é um pouco frustrante, porque a gente imagina, bom, se eu parar mais com isso, for menos por ali, quem sabe então alguma coisa. Mas a questão mesmo é dukkha. É dukkha que é a questão, a avidya que é a questão, né? Então, isso é um pouco o que esse texto convida a olhar, né? É como se fosse uma dimensão estrutural mesmo da realidade, né? Mas aqui, olhando de uma forma para dentro, né? Para dentro. Obrigado. Essa coisa do Trungpa é que é como se o Trungpa, aquilo era uma coisa quase, o Tibete comparado com o Ocidente, né? Era um território quase indígena. Porque eles não tinham revolução industrial, eles não tinham uma sociedade baseada no consumo, eles não tinham um monte de coisas, né? Era totalmente diferente. Então ele chega jovem no Ocidente e aquilo é completamente diferente, né? É tudo diferente. Ele tem uns livros de poesia super bonitos, o Trungpa, né? E tem um dos livros, ele fala que, por exemplo, dentro do Tibete, a, a, a forma de utilizar as palavras dentro, por exemplo, dos textos ou dos poemas, era sempre uma forma associada ao Dharma, de uma maneira muito direta, né? Os poemas, eles sempre giravam ao redor dos ensinamentos. Mas quando ele vai chegar na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, ele vai começar a ler poesia ocidental, ele vai ver que as pessoas tinham uma liberdade de usar as palavras para fazer outras associações e expressar outras formas de sentir, de pensar, de se relacionar, e aquilo foi muito libertador para ele, né? Ele fala dessa ampliação de visão do contato dele com o Ocidente. Então ele começou a se permitir mergulhar profundamente na psique ocidental. Como ele era psiano, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Porque a Acelerou, né? água, tu mergulha naquilo, tu vai até o fim. Mas ele foi sem guardar nada, né? Ele foi para descobrir quem eram essas pessoas que ele tinha feito o voto de beneficiar. Se ele ficasse sem chegar perto, vamos dizer assim, sem se sujar, como é que ele ia entender quem era essa galera, né? É. Não tinha como. Ele ia ficar numa posição que ele estava certo, os outros estavam errados. Não é assim que funciona, né? Ele se jogou. Ele foi até a morte.
Mas aí dentro disso ele gerou o que ele gerou. A gente não consegue hoje encontrar um texto que a gente não, de alguma forma, não mencione ele, né? Porque Sim. ele fez as pontes, ele gerou as palavras, ele gerou o Dharma para nós. Então é paradoxal. Depois os alunos dele começaram a se arrepender de não terem cuidado dele, porque ele morreu jovem, né? Ele morreu com 47, 48 anos. 40 e pouquinhos. Não. Mas ele era intenso. Mas é isso. Valeu, Felipe. Valeu, obrigado. Leonardo, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Acho que a gente não se conhece. Ainda não. Você é de onde? Eu sou aqui de Fortaleza. Legal. Bem-vindo. Obrigado. Eu fiquei preso numa passagem que realmente me tocou muito, que foi aquela que ele diz que tanto a sabedoria quanto a ignorância são igualmente prajna. O significado do sutra não é que a ignorância se torna sabedoria verdadeira quando corrigida, mas que quando a consciência da atividade surge através da agência da ignorância, então as formas de sabedoria e ignorância são percebidas dentro da sabedoria profunda da iluminação perfeita. A gente estava, num dos encontros do SEB daqui, contemplando o lugar do sofrimento, né? Uhum. A partir desse ponto de vista de a gente ter naturalmente uma aversão pelo sofrimento e uma atração por esses estados assim, né, de felicidade, de alegria e tal. E aí surgiu uma dúvida que foi, inclusive, foi minha, né? Se a minha dúvida foi assim: é possível que alguém nasça já iluminado, né? Ou seja, que não passe pelos sofrimentos e, enfim, e que não tenha essas experiências, né? Ele já nasce, né, com a sabedoria perfeita, etc. E então a gente desenvolveu sobre isso, né? Uhum. A partir desse ponto aí da aversão e da atração. E, enfim, depois de muitas reflexões, eu meio que pensei em algo que eu queria dividir aqui com vocês e saber assim se isso está meio que adequado, né? Então, a minha resposta para essa pergunta foi não, né? Que não, é possível nascer iluminado? Não. Então, eu coloquei assim: ainda que um Buda nasça no reino humano para beneficiar todos os seres, ele está sujeito ao karma e ao mérito criado por ele mesmo, enquanto um ser iluminado de outra vida, né, que está renascendo aqui novamente. E aí, para tanto, os méritos precisam amadurecer em karma. Só os méritos, que eu anotei mesmo, sabe? Só um instantinho. Os méritos precisam amadurecer em karma para que ele realize a verdade última. Consequentemente, ele precisa conhecer os sofrimentos, que é uma das nobres verdades. Então, ele experienciará inevitavelmente dor e sofrimento. E aí, nesse sentido, quando a gente realmente amplia, né, esse conceito de felicidade e sofrimento, o próprio Lama, em um de seus livros, ele explica que dukkha, mesmo o próprio conceito de dukkha, é essa inter-relação entre felicidade e sofrimento, né? Que ele diz que em português não há uma tradução específica, né, para dukkha. Então ele fala dessa sofrimento e felicidade. E aí quando a gente amplia essa percepção, essa compreensão, entendendo que o papel do sofrimento que advém da ignorância, ela é algo útil, né? Ela é algo que realmente ela é uma porta que a gente pode, enfim, adquirir a sabedoria, né? Mas não no sentido de rejeitar, né? Como uma correção, como o texto traz, mas sim no sentido de você aceitar e acolher as duas coisas, né?
Então eu Uhum. queria saber assim que você falasse algo sobre isso, se está meio que no caminho certo, entende? Eu acho que faz muito sentido. Tu pode olhar sofrimento como apego, né? O sofrimento é um pouco dramático, mas tu olha apego. É a gente intransigente com alguma coisa. Aí, quanto mais intransigente a gente tiver, mais intenso a gente vai experimentar aquilo, né? Quanto menos intransigente a gente tiver, menos intenso aquilo vai parecer. Então, está sempre ligado a uma região de intransigência interna, que a gente está mais ou menos disposto a negociar ou não negociar, né? O caso é com a gente mesmo. Não, isso aqui é inegociável. Isso aqui eu não abro. Isso aqui não. E tá bom, a gente vai colher o sofrimento correspondente à intransigência nossa, né? Porque quando a gente Então, aprende sobre o budismo, né, meio que é natural, né, a gente criar essa dualidade, assim, eu quero afastar tudo que é sofrimento ou que está ligado à ignorância, né, e me aham, apegar ali, me atrair aqueles conceitos de felicidade e tal. Então, uh, isso é uma compreensão assim muito profunda, né, de entender as duas coisas como prágina mesmo, né? é. Porque a pessoa descobre que ainda que ela queira isso, ela nunca consegue direito, né? Essa primeira parte que você trouxe, né? É um pouco frustrante. Obrigado, Léo. Gente, a gente vai encerrar então. Obrigado por terem vindo. A gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todas estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lok Chosun Ring Lu Chen San Ni Sa Sun Chan Pa Pel Dro Jo Chosun Não Adam Hidrau do Sung Ele Show.